O Conselho de Ética da Câmara de Ribeirão Preto absolveu os vereadores Adalto Marmita e Isaac Antunes, alvos de processos por quebra de decoro parlamentar por diferentes denúncias. A decisão passa agora por plenário, mas para a população a sensação é de impunidade. Adalto Marmita e Isaac Antunes foram absolvidos da acusação de quebra de decoro parlamentar e manterão os mandatos de vereadores em Ribeirão Preto. A decisão é do Conselho de Ética da Câmara, que investigou a conduta dos políticos a pedido do Ministério Público. Nas ruas, a expressão é "acabou em pizza", emblema brasileiro da impunidade. Essa Câmara que nós temos aqui, Deus que me livre, sai um, entre outro, sai uns mais ou menos, entre outros piores. Essas falcatruas que tem, você vê que parece se tornou normal. A lei foi feita para todos, mas a justiça para alguns, né? Infelizmente, né? Então quem tem poder sai livre, quem não tem, dança, né? Como diz a velha história, né? Isso aí para nós é uma desmoralização completa. Os vereadores não podiam, eles não têm poder de julgamento. Eles julgaram lá, entre eles. Agora a justiça que está em andamento. Marmita foi alvo de um pedido de investigação por suspeita de ter organizado bailes funk, que acabaram em confronto com a Polícia Militar no final do ano passado. O relator, André Trindade, afirmou que não houve quebra de decoro, pois o vereador não feriu a imagem do parlamento e que não há nada que comprove a participação de Marmita na organização dos eventos. A população confia nele lá, que votou nele e chamou ele, né? Então, nesse caso, ele já era vereador. E esse caso, sim, a Comissão de Ética poderia ter realizado um relatório diferente ou aplicado algum tipo de penalidade ou sanção. Isaac Antunes é investigado por suspeita de compra de votos ao ter prometido limpar o nome de inadimplentes em 2016 e de ter ajudado um grupo investigado por supostas fraudes judiciais de 100 milhões de reais. Marinho Sampaio foi o relator do caso e defendeu que Antunes não poderia responder por quebra de decoro porque os fatos denunciados foram anteriores ao mandato dele na Câmara. O Conselho de Ética não teve a coragem de dizer que eles são inocentes. Isso é importante, não houve a declaração de inocência deles. Houve sim uma declaração de que um não estava sendo punido porque não havia provas e outro de que os fatos se deram antes dele ser vereador. Antigamente nós vimos que a Câmara já puniu outros vereadores por fatos totalmente alheios ao Poder Legislativo. Então, as câmaras antigas, as câmaras que eram tão criticadas por esses atuais membros, tiveram mais coragem do que a Câmara atual. No ano passado, o vereador Valdir Vilela também teve o processo arquivado pela Comissão de Ética, após ser acusado de ter atuado como falso médico na cidade. Apesar disso, o parlamentar foi afastado do Legislativo. Os pareceres deverão passar pelo plenário da Câmara, mas Adalto Marmita ainda responde inquérito policial por suspeita de desobediência e associação criminosa. Já Isaac Antunes continua sendo investigado pelo Ministério Público, também por suspeita de crime eleitoral no âmbito da Operação Temis. Como não foram declarados inocentes pela Câmara, isso até, a meu ver, pesa contra eles. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Por nota, Isaac Antunes reafirmou que a denúncia contra ele é descabida e tomou destaque desproporcional e que, em parte, a justiça foi feita. Já Adalto Marmita sempre negou a participação em bailes funk, mas não se manifestou sobre a decisão do Conselho até o fechamento desta edição.